A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Diácono Peter Zucchi, vou acompanhá-los nesse momento de louvor, de adoração, de estudo e de aprofundamento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Estou aqui, claro, sempre muito bem acompanhado do nosso pastor, do nosso professor, Pastor Mário Souza. A paz do Senhor, Pastor Mário. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos queridos espectadores espalhados ao redor do mundo. Então, a você, Diácono Peter, ao nosso querido Jairo, que está ali na técnica, também a nossa sincera saudação, a paz do Senhor, e que esta programação, amados, nos traga muito aprendizado para todos nós. Hoje, segunda-feira, 11 de maio do ano da graça de Deus de 2026. Durante toda esta semana, estaremos meditando nesta lição a prova de fé, a oferta de Isaac, Isaac sendo ofertado a Deus pelo seu pai Abraão. E esta lição estaremos estudando no próximo domingo, em todas as nossas escolas dominicais neste país. Domingo, 17 de maio, será o dia que estaremos estudando esta lição em todo este país e também fora dele. Então, que você possa aproveitar toda esta semana para ver, rever esta lição, e tirar os seus conhecimentos. Tanto você, professor, quanto você, aluno. Que Deus nos oriente e nos inspire neste momento. O irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da nossa igreja desta semana e depois já estará entrando direto na nossa lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é o nosso convidado para congregar conosco, nos fazer uma visita de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã. Nós temos a nossa consagração aqui no templo com o círculo de oração. Terças-feiras, 19h30, culto de doutrina também aqui no nosso templo. Quinta-feira, 19h30, culto clamando pelas causas impossíveis. E no domingo, nossa Escola Bíblica Dominical, iniciando às 8h30 da manhã, com diversas classes. À tarde, o nosso culto de louvor e adoração vespertino, iniciando às 17h45. Venha nos fazer uma visita. E também a gente tem a nossa programação nas redes sociais. No YouTube da Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, ao meio-dia, nós temos a oração do meio-dia com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Nos acompanhe nas redes sociais, comente sobre essa programação, siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo, ajude a espalhar a palavra de Deus a quem precisa ouvir essa verdade maravilhosa. E você, professor, fique atento a esta aula. Essa aula é muito importante. Nós vamos falar sobre a prova de fé de Abraão. A lição número 7, que vai ser ministrada no dia 17 de maio de 2026, tem o seguinte título: Uma prova de fé, a entrega de Isaac. O texto áureo dessa lição está no livro de Gênesis, capítulo 22, e no versículo 2. Assim diz o texto áureo. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. A verdade prática. Abraão confiava no Senhor, a ponto de dizer ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, no capítulo 22, dos versículos 1 ao versículo 11. E assim diz a palavra do Senhor, versículo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto.
e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs-se em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: mostrar que Abraão teve a sua fé provada mesmo sendo fiel a Deus. Segundo objetivo: refletir a respeito da promessa que foi confirmada na vida de Abraão. E terceiro objetivo: expor que Abraão não titubeou em oferecer a Deus seu único filho. A palavra-chave dessa lição é a fé. E temos a seguinte introdução: Deus dirigiu Abraão a sair de sua terra e do meio de seus parentes, para uma terra que ele não conhecia. O patriarca obedeceu sem questionar, mas a maior prova ainda estaria por vir. O Todo-Poderoso chamou Abraão e lhe pediu algo muito difícil, uma resolução jamais vista até então. O patriarca deveria tomar seu único filho, o filho da promessa, a quem ele amava, e oferecê-lo em holocausto ao Senhor. Abraão não hesitou em fazer tudo que o Eterno havia pedido. Deus estava colocando o patriarca à prova. E isso é o que vamos estudar nesta lição. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, mais uma vez, a paz do Senhor. Na lição passada, estudamos o nascimento de Isaque, capítulo 21. Agora estamos no capítulo 22. Em apenas um capítulo, vários anos se passaram, pois no capítulo 21 foi o nascimento desse menino, Isaque. E agora, segundo o que o próprio pai Abraão fala, né? O menino já era moço. Aqui a Bíblia não está falando exatamente que idade ele tinha, né? Mas, igual ele diz para os seus servos, né? Fiquem aqui, enquanto vou com o moço além adorar. E tendo adorado, voltaremos. Então veja que Isaque aqui já estava, pelo menos, quem sabe, chegando ou já estando na sua adolescência, né? Então vários anos já haviam se passado da lição passada, né? Do capítulo 21, agora capítulo 22. E o que aprendemos aqui nesta lição? Total obediência a um homem que tinha fé. Sabemos que por este e outros motivos, Abraão se tornou o pai da fé. Não somente dos judeus, que é a sua semente natural, como também de todos nós gentios, a sua semente espiritual. A Bíblia diz que Abraão foi o primeiro crente, a primeira pessoa a crer no Evangelho e ter fé para crer em Deus e ser salvo. Leia Gálatas, capítulo 3, versículo 8, onde Paulo nos ensina afirmando que o Evangelho foi pregado primeiro para o crente Abraão. Então Abraão se tornou crente em Deus ainda antes de ser circuncidado. E por esse motivo, então, sendo ele ainda um ser que não era circuncidado, era semelhante a nós, os gentios. Daí, nós, gentios, sermos seus filhos na fé, espiritualmente falando. Depois, ele se circuncidou e se tornou o pai natural dos judeus.
por meio de Isaac, de Jacó, e a partir de Jacó, os 12 patriarcas. Isso aí você já vai encontrar em Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 9 em diante, onde Paulo nos ensina que Abraão foi pai de todos os gentios, num primeiro momento, e depois dos judeus, num segundo momento pós-circuncisão. Então veja que Abraão realmente é o pai da nossa fé. E todo aquele que tem fé, daí surge o termo também fidelidade. Não se consegue ter fé em Deus sem a ele ser fiel. E não existe fidelidade sem uma obediência acompanhando. Então é por isso que quando Deus disse a Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho, ele não hesitou, mas prontamente obedeceu àquele que o chamou para uma vida espiritual profunda. Veja que já no dia seguinte, ele se prepara e sai com o seu filho e mais 2 de seus criados e parte, né? E foi uma longa jornada, que eles caminharam 3 dias até chegar ao pé daquele monte, o Monte Moriá, que por sinal, queridos professores e alunos, foi neste Monte Moriá onde Davi comprou aquela área, né, de Araúna. E foi nesta área que Salomão edificou o primeiro templo, inaugurado em 959 a.C., e que foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. A ordem cronológica no Antigo Testamento é decrescente. Se o templo foi destruído no ano 586, Zorobabel reconstruiu um novo templo e no mesmo lugar, no ano 516 a.C., isto é, 70 anos depois. E este templo, lá na frente, foi reformado por Herodes, tornando-se aquele grande templo na época de Jesus, onde todos ali estavam, exatamente no mesmo lugar. E no ano 70 depois de Cristo, esse templo foi destruído pelo general Tito. E até hoje só tem lá as ruínas, que ficam exatamente num lugar onde hoje se chama de o Muro das Lamentações. E para que vocês saibam, nesse mesmo lugar será reconstruído o 3º templo para a grande tribulação. Hoje tem lá uma mesquita muçulmana, mas ela será removida no seu determinado tempo, porque o 3º templo vai ser reconstruído no mesmo lugar onde foi feito o primeiro, onde foi feito o segundo, também será edificado o 3º. Isso é história bíblica, queridos. Isto é a história de todos os judeus. Veja que tudo isto tipificava Cristo, porque este sacrifício de Isaac, que não chegou a ser executado literalmente, ele o foi literalmente executado em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Está vendo? Então, o sacrifício de Isaac já tipificava o sacrifício de Cristo. E aquele templo ali, não é? Exatamente naquele lugar foi feito o templo, o primeiro e o segundo. E nesse segundo templo, Jesus Cristo foi apresentado, não é? E será nesse mesmo lugar que vai ser reconstruído os próximos templos para a grande tribulação e para todo o milênio, onde ali Jesus entrará no milênio e estará como o Rei dos Reis e o sumo sacerdote eterno. É uma história linda e maravilhosa, mas vamos nos ater propriamente à obediência de Abraão a Deus, obedecendo a sua ordem no sacrifício de Isaac no Monte Moriá. Muita coisa aqui vamos estudar, aprender e necessário se faz pôr em prática. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto. Abraão tem a sua fé provada, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. Segundo subponto,
Abraão obedece sem questionar. E terceiro, Abraão não era perfeito. Primeiro subponto, Deus manda Abraão sacrificar Isaque. O nascimento de Isaque foi um milagre. Sara concebeu um filho quando já contava com 90 anos e seu esposo 100. Gênesis 21, 5. Como criança, Isaque muito alegrou o coração de seus velhos pais. Depois, como adolescente, seus pais certamente desejavam vê-lo feliz e próspero para que tudo o que Deus havia prometido viesse a se cumprir. Isaque deveria casar-se e ter muitos filhos, mas o impensável aconteceu. Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu único filho, na terra de Moriá. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Segundo subponto, Abraão obedece sem questionar. Ele mostrou que era homem de fé, no mais profundo sentido da expressão. O patriarca levantou-se pela manhã, preparou seu animal, chamou 2 de seus servos para acompanhá-lo e chamou Isaque para a viagem. Preparou a lenha para o altar do sacrifício e foi para o lugar indicado por Deus. Nós vimos isso em Gênesis 22, de 3 a 5. Abraão confiava em Deus. Por isso, disse aos seus ajudantes: eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Gênesis 22, 5. Ele não disse eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Terceiro subponto, Abraão não era perfeito. O patriarca não era perfeito. Ele mentiu para Faraó, dizendo que Sara não era sua esposa, lá em Gênesis 12, dos versículos 11 a 13. E também aceitou fazer parte do plano de Sara, ao consentir em ter um filho com Agar. Nós vimos em Gênesis 16, de 1 a 4. Porém, a sua confiança em Deus era inquestionável e inabalável. Romanos 4, de 20 a 22. A prova a que estava sendo submetido certamente iria contribuir para aperfeiçoar seu caráter e tornar sua fé ainda mais viva e fundamentada. Abraão tornou-se o pai da fé e, para isso, foi forjado pelas muitas aflições. Pastor Mário Souza. Meus queridos irmãos e companheiros em Cristo, é uma história fascinante a de Abraão, cheia de complexidades. O pai da fé era um super-homem? O pai da fé era perfeito? Não, queridos. A exemplo de Elias, conforme diz o apóstolo Tiago, na sua epístola, capítulo 5, versículo 17 e 18, Abraão era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Deus conhece a falibilidade humana. No Salmo 103, verso 14, diz que ele conhece a nossa estrutura e ele se lembra e sabe que somos pó. Abraão fazia parte desse contexto humano. E veja, queridos, nesse primeiro subponto, olha que momento crucial, terrível passou o nosso patriarca. Qual é o título do primeiro subponto, irmão Peter? Deus manda Abraão sacrificar Isaque. Imaginem. Abraão, quando Isaque nasceu, tinha 100 anos. Sara, sua mulher e mãe do menino, 90 anos. Se já fora um milagre, e digo mais, um duplo milagre, porque não somente a idade de Sara não lhe dava mais capacidade de ser mãe, além disto, desde seu nascimento ela era estéril. Daí ter chegado aos 90 anos sem gerar filhos. Ela era estéril. Então, pela natureza comum, jamais ela engravidaria, jamais daria luz a um filho. Imaginem, além deste bloqueio, desse obstáculo, o fator idade. O que prova e comprova que o nascimento de Isaque foi sobrenatural. Foi um verdadeiro milagre. Até aqui, tipificando Cristo, né?
Porque embora Sara não sendo virgem como Maria, mas tinha esses dois fatores. Ela era estéril e a sua idade não era mais compatível. Daí o nascimento ser sobrenatural. Já no caso de Maria, é porque ela era virgem, não havia tido nenhum relacionamento sexual com homem algum e sobrenaturalmente ela engravidou, certo? Muito bem. Agora imaginem, amados, a criança nasce, festa, muita festa naquela casa. E durante alguns anos, muitas alegrias, aquela criança trouxe aos seus velhos pais. Imaginem, digamos, Isaac com seus 10, 12 anos. Né? Isaac, aos 10 anos, seu pai já estava com 110. E a sua mãe com 100. Com idade até de ser bisavós. Quanto mais pais, né, irmãos? Que festa, né? E em dado momento, Deus chama Abraão num particular e diz, olha, dá-me o teu filho. O teu único filho. E agora? O comentarista diz aqui, e eu concordo com ele, que Abraão não comunicou nada a Sara. Pelo menos o texto não diz. É por isso que dá-se a entender que ele não disse nada para Sara. Imaginem se ele dissesse. Imagine o coração de Sara. Como ficaria? Que Deus é este? Né? Será que ela teria capacidade que teve Abraão de não questionar a Deus? Hein? Que Deus é este? Primeiro, eu com 90 anos, ele me dá um filho, sem eu ter a menor condição. E agora que eu estou desfrutando da companhia deste menino na minha velhice, agora ele me é tirado abruptamente? Quantos pensamentos passariam ali? E não é difícil de se imaginar, só falando aqui de um lembretezinho. Sara sabia que ela seria mãe, porque Abraão dissera para ela. Mas veja, quando o anjo lhe disse que ela seria mãe, ela riu, porque ela não se sentiu mais em condições. Né? E veja que a sua impaciência foi tanta, e já estudamos em lições passadas, que ela chegou a dar a sua escrava por mulher ao seu marido, para que desta ela tivesse um filho, porque ela não cria mais que ela teria condições de gestar uma criança. Então veja que o coraçãozinho dela era um coraçãozinho falho e duvidoso, não é? Se ela era desse jeito, e em regra geral, as mulheres são sensíveis, é ou não é? Imagine um coração de mãe, sabendo que o seu filho adolescente, saudável, cheio de vida, agora seria cruelmente sacrificado, como se fosse um cordeiro natural. O coração dela entenderia? Não. Por outro lado, imagine o coração do pai guardar tudo aquilo. E ele guardou de tal forma que não deve ter dito à esposa, e com certeza temos que ele não disse ao seu filho e nem aos seus moços. Tanto é que o filho dele lá na frente perguntou a ele, onde está o cordeiro? Qual foi a resposta? Meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Então, restou a Abraão, na sua obediência, na sua fé e na sua confiança, crer que, até se seu filho sacrificado fosse, Deus o ressuscitaria. Olha o grau da sua fé. Como comprovar isto, pastor Mário? Na resposta que ele dá aos servos, dizendo, olha, fiquem aqui, enquanto eu vou com o moço adorar, e depois voltaremos. Ele não disse eu voltarei, ele disse voltaremos.
Ele estava plenamente confiado que ele sacrificaria o seu filho, mas que Deus o ressuscitaria. Olha que fé, queridos. Que legado o nosso patriarca nos deixou. Qual seria a tua atitude? Qual seria a minha? E um detalhe, quando a Bíblia fala teu único filho, entendam, queridos, que pode haver esta pergunta na classe. Porque se você for ler na Bíblia, além de Isaac, Deus teve, aliás, Abraão teve mais 7 filhos. Isaac, Ismael, filho de Agar, e teve mais 6 filhos com Quetura. Basta ler Gênesis capítulo 25, de 1 em diante. Está vendo? Mas por que o único filho? Porque Isaac era o único filho da promessa. Os outros foram filhos naturais. Mas Isaac foi da promessa, porque justamente Sara não podia ter filhos. Nem por causa da idade e também porque ela é estéril, conforme eu já disse. É por isso, então, que a Bíblia fala de Isaac como único filho. Sem falar que os outros eram filhos de Abraão com as concubinas. Eram filhos gerados fora do casamento. Na verdade, só Isaac era o filho legítimo, o filho dentro do matrimônio. Está vendo? Daí o termo único filho. Espero que isso fique esclarecido. Além de tudo isso, né, do filho matrimonial, ainda ele era o filho da promessa, o único promessa, né, que Sara teria um filho, apesar de não ter nenhuma condição para isto. Um nascimento miraculoso, sobrenatural. Tá certo, queridos? Então fica aqui esse esclarecimento da expressão único filho. Mas o que eu quero mais falar aqui é que Abraão foi provado. Deus prova a nossa fé. Agora, Deus provou a fé de Abraão para quê? Era para que Deus soubesse que Abraão era fiel? Não, irmãos. Nunca entenda assim. Porque Deus, ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Quando ele prova a fé de Abraão, é para testar o próprio Abraão, de Abraão para Abraão, para que ele entendesse e se conscientizasse até que ponto ele era obediente a Deus e verdadeiramente vivia como servo do Senhor. Era uma oportunidade que ele tinha e teve de mostrar para Deus a sua fidelidade, a sua obediência, a sua honestidade. Quando Deus nos testa, não é para que Deus nos conheça. Não, ele nos conhece. Ele nos testa para que nós nos conheçamos a nós mesmos. Já dizia, né, um grande filósofo, conheça-te a ti mesmo. Você se conhece? É a hora de saber. As provas servem para isso. Irmão Peter, o que nos diz o segundo subtópico? Abraão obedece sem questionar. Tudo isso, então, já falei aqui, não é? Ele obedece sem questionar. Porque ele era um verdadeiro, humilde e fiel servo. De antemão, ele, Abraão, que era senhor de muitos escravos, ele mais que ninguém sabia que escravo não questiona o seu senhor. Cabe ao escravo obedecer o que ordena o seu senhor, pura e simplesmente nada mais. Então veja, até nisto as coisas se facilitaram. Se os seus escravos não lhe questionavam e obedeciam de cabeça baixa, humilde, ele agora sabia que ele, para Deus, era um escravo. Além de amigo, sim, mas escravo. E agora ele recebia de Deus uma ordem da mesma forma que ele ordenava aos seus escravos. E se ele queria dos escravos obediência, o que é que Deus queria dele? A mesma coisa. Ficou difícil de entender? É claro que não.
Então, sem questionar, humilde, sinceramente, ele obedece a Deus e segue para Moreá. Mas saiba, viu? Abraão era um homem comum. Eis o que nos relata o terceiro subponto. Abraão não era perfeito. Pronto. Não é porque ele era o pai da fé, o nosso primeiro e grande patriarca, o progenitor de todos os judeus e o pai da fé de todo o mundo gentílico, que ele era um super-homem, que estava acima de quaisquer suspeitas. Não, queridos. Ele era um homem comum, como cada um de nós. O próprio comentarista relata aqui, a partir do capítulo 12, ele é ensinado, ele é chamado, melhor dizendo, e já nos capítulos 12 mesmo, 13, 14, 15, 16, algumas falhas são mostradas da vida de Abraão. Aquela mentira que ele fala, quando Sara era a sua irmã. Na verdade, ela era uma sua meia-irmã, mas era sua esposa. E ele, com medo de morrer, ele mentiu para o rei, não é? E mentiu também em outras ocasiões. Ele falhou em outras ocasiões. Como também duvidou. O próprio capítulo 17 mostra ele duvidando quando Deus disse outra vez que ele seria pai. O que é que ele disse? Senhor, eu agora, um homem de 100 anos, vou ser pai de novo? Está aí diante de ti, Ismael, abençoe a ele. E a Bíblia diz que ele riu. Não foi somente Sara que riu lá na frente, no capítulo 18. Ele riu aqui no capítulo 17, não é? Então veja que ele era um homem que mentiu, ele era um homem que duvidou, o que prova que ele era um homem comum, como eu e você, um ser humano comum, tendentes a falhas, sujeitos a falhas. Mas o que Deus quer, queridos, é um coração sincero. Erramos, vamos nos arrepender, vamos confessar nossa culpa, vamos nos converter daquele erro, não fazer mais. Aquilo que Jesus disse àquela mulher adúltera, lembra? Vai, não peques mais. Porque falhos somos. O que não podemos é permanecer na falha, é permanecer praticando o pecado, e sim se arrepender. E veja que a partir do capítulo 17, Deus chama Abraão, muda o seu nome e olha o que ele disse. Abraão, agora você vai ser chamado de Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse perfeito aqui está se falando de ser íntegro, ser santo. Então houve uma mudança na vida de Abraão a partir dali. Houve uma mudança. Como Deus quer que haja essa mudança em mim, em você, em cada um de nós. Falhos seremos sempre. Agora, permanecer nos erros, jamais. Já dizia o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele disse. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, entretanto, se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso é o apóstolo João que está nos ensinando. Está vendo? E se errarmos, confessemos os nossos pecados. E ele é fiel e justo para nos perdoar. É até bom ler você, Você lê 1 João, capítulo 1. Leia a partir do versículo 7 até o 9, 10. Onde ali ele fala que se dissermos que não temos pecados, o que é que somos? Mentirosos. E em nós não habita a verdade. Agora, quando pecamos, confessemos os nossos pecados. Ele é fiel, ele é justo para nos perdoar. E o seu sangue é puro para nos purificar de todo o pecado. É o que nos diz o versículo 7 do capítulo 1 da primeira epístola de João. Ou seja, para as imperfeições há remédio, o sangue de Jesus Cristo.
apagando, perdoando, removendo a nossa culpa. Basta nos arrependermos e nos convertermos de nossas transgressões. E as nossas imperfeições serão substituídas pelas nossas integralidades. Anda na minha presença e ser íntegro, e ser santo, e ser perfeito. Gênesis 17, 1. Vamos agora ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto, a promessa confirmada, que se divide também em 3 subpontos que são: primeiro subponto, Abraão não negou seu único filho. Segundo subponto, Deus viu a obediência de Abraão. E terceiro, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Primeiro subponto, a promessa Abraão não negou seu único filho. Tal atitude agradou profundamente a Deus. Ainda que Abraão tivesse recebido a promessa de ser pai de muitas nações, seria algo extremamente doloroso e traumático oferecer o próprio filho em sacrifício ao Senhor. Mas o patriarca se dispôs a obedecer, mesmo sabendo que seu filho era o único da promessa. Ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. Hebreus 11, 19. Segundo subponto, Deus viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão construiu o altar do sacrifício, mandou Isaque deitar-se sobre ele e levantou o cutelo para imolar seu filho. Deus aceitou seu gesto como tendo cumprido o que dele havia requerido e renovou as promessas que já lhe fizera antes. Gênesis 22, de 15 a 18. E terceiro subponto, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. O povo judeu teve origem em Abraão. Nele se cumpriu a promessa divina de ser o pai de muitas nações. Jesus era descendente de Abraão, e nele todos podem ser agraciados com a salvação. As Escrituras Sagradas mostram que era necessário que Jesus Cristo, o Filho, se fizesse semelhante à descendência de Abraão. Hebreus 2, 16 a 18. Por que era necessário? Vejamos, para que Jesus se fizesse semelhante à descendência de Abraão, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote do povo judeu. Hebreus 2, versículo 17. Para expiar os pecados do povo. Hebreus 2, 17, parte C. E interceder e socorrer aos que são tentados. Hebreus 2, versículo 18. Pastor Mário Souza. O título desse segundo ponto: a promessa confirmada. A promessa foi confirmada. Que promessa? Que de Abraão e Sara nasceria Isaque. Mesmo havendo o pedido de Deus para que o menino fosse sacrificado, era um teste que Deus estava fazendo com Abraão. E essa promessa foi confirmada quando? Em quem? Quando nasce o Senhor Jesus Cristo. E na cruz morre, não somente pelos judeus, como também pelo mundo inteiro. Quais são os subpontos, irmão Peter? Primeiro, Abraão não negou seu único filho. Segundo, Deus viu a obediência de Abraão. E terceiro, a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Está vendo, queridos? Num primeiro momento, ele não questiona, ele obedece. E não nega a Deus o seu único filho. Ele sabia que desse Deus teria um retorno solene. Por quê? Porque ele, Abraão, vivia debaixo desta promessa. Deus havia lhe dito antes que ele seria pai de uma grande nação e pai de muitos povos. Ele lembrou-se do que Deus falou lá atrás. Basta ler, não é? Gênesis 12, o versículo 2. Porque no versículo 1 ele disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que te mostrarei. Olha o versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Olha aí o 2. E o 3. Eu abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E olha agora, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha de quem Abraão seria pai. Olha de quem Abraão seria pai, queridos. Então esta promessa tinha que se cumprir. Foi Deus quem falou. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele, Deus, falou a Jeremias: velo eu sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Jeremias 1:12. O seu filho Jesus disse: passarão céus e terras, mas a minha palavra não há de passar. Vocês estão vendo? Então Abraão cria nisto. E é por isso que ele não negou ao Pai Celestial o seu filho, porque ele sabia que mesmo que ele sacrificasse Isaque, Deus o ressuscitaria, porque ele, Abraão, sabia que de Isaque viria povos, nações e o Cristo. Vocês estão entendendo? Isso é viver por fé e pela fé. Leia Hebreus 11:19, onde está ali a crença real de Abraão. Por isso ele não negou o seu filho. Repita o segundo subponto, irmão Peter. Deus viu a obediência de Abraão. Deus viu a obediência de Abraão. Olhando, irmão, só pela frase em si, volta àquela questão. Deus passou a saber a obediência de Abraão a partir dali? Não, irmãos, não. Simplesmente é um viu de alegria. Ele se alegrou em ver a obediência do seu servo, em não questioná-lo, mesmo com um coração entristecido, mas obediente, sem questionamento. Deus ficou alegre. E como ele fica alegre quando somos a ele fiéis. Lembra do que Jesus disse à igreja de Esmirna? Capítulo 2, versículo 10, parte B do Apocalipse. Ele disse: ser fiel até a morte, até o martírio, até o último dos teus dias na face da terra, e recebereis a coroa da vida eterna. Imaginem como Deus ficou alegre com Paulo quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E olha a convicção paulina: agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Imaginem a alegria de Deus vendo Paulo dizer tais palavras, falando da sua confiança em Deus e da sua esperança no que tocava a vida eterna. Não somente com Abraão, não somente com Paulo, não somente com Pedro, não somente com os apóstolos, mas com todos os fiéis servos de Deus, que chegaram até sacrificar suas vidas por amor ao reino, como a igreja no primeiro século, perseguida, massacrada, triturada, nos coliseus e em outras partes, mas que em momento algum negaram ao seu Senhor Jesus. E até hoje, na cortina de ferro, na cortina de bambu, a igreja é perseguida nos blocos comunistas, na janela 10/40, e a fidelidade prossegue, e Deus se alegra com isto. E, finalmente, o terceiro subponto aqui, irmão Peter, desse segundo ponto. A promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Se cumpriu. Por quê? Porque no momento exato que ele ia sacrificar o menino, e olha a sua resignação e ao mesmo tempo convicção. Ele preparou o altar, arrumou a lenha e colocou seu filho sobre o altar
pegou o cutelo e levantou o braço, irmãos. Ia ser num só golpe. Ele ia imolar o menino, o adolescente, o moço. E o anjo brada dos céus, segurando a mão dele no ar. E bradou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Não firas o menino, porque agora sei que temes a Deus. Isso é o anjo que falou, viu, irmãos? Glórias a Deus. Tá vendo? Deus nunca, repito, nunca aceitou sacrifícios humanos, exceto Jesus Cristo. Os sacrifícios eram de animais, bodes, ovelhas, touros. Seres humanos, jamais. O único sacrifício humano que Deus Pai aceitou foi do seu Filho Jesus. Então, aquele sacrifício de Isaac foi o símbolo do sacrifício real de Jesus. O sacrifício de Isaac foi o tipo do sacrifício de Jesus, o antítipo do sacrifício de Isaac. Isaac, o tipo de Cristo. Cristo, o antítipo de Isaac. Tipo é o símbolo. O antítipo é o real. O tipo é o virtual. O antítipo é o real. Você está me entendendo? E o que ocorre logo ali, queridos? Deus providencia um cordeiro que não sabe de onde surgiu ninguém. Abraão olhou do lado e ele estava lá. Olha o cordeiro ali tipificando Cristo, hein? O cordeiro surgiu em cima do monte. Não tinha rebanho por ali. E surgiu ali. Então, é que a lição vai até o versículo 12, mas é bom ler o 13 e o 14, onde no versículo 14, Abraão deu o nome daquele monte ali, né? No monte do Senhor se proverá. Daí o termo em hebraico, Jeová Jirê. O Senhor que tudo prover. Ele supre as necessidades. Aquele cordeiro que imolado foi, também tipificou Cristo, o cordeiro que foi imolado na cruz, o altar de todos os altares. E disse João Batista sobre esse cordeiro: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, parte B, diz que esse Jesus já era cordeiro de Deus, morto desde a fundação do mundo. O apóstolo Pedro também diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículos 19 e 20, que não foi por ouro, nem prata, nem coisas corruptíveis que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais, mas foi por meio do sangue puro, imaculado, incontaminado de Jesus, o Cordeiro de Deus, que já era conhecido antes da fundação do mundo. É até bom repetir o texto, né? 1 Pedro 1, lendo de 18 até o 20. Está vendo, queridos? Que coisa linda e maravilhosa. E assim Isaac permaneceu, e por meio de Isaac veio Jacó. Por meio de Jacó, os 12 patriarcas, toda a nação de Israel, da qual veio Jesus. A semelhança de Abraão, para se tornar um ser humano como Abraão e sumo sacerdote dos judeus, conforme está escrito aqui em Hebreus 2, né? De 16 em diante. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E essa nação perdura até o dia de hoje e vai para frente. Israel passado, Israel é presente, Israel será futuro, e no futuro será a nação das nações, pois no milênio Israel governará o mundo
por meio do seu rei, Jesus Cristo, a partir de Jerusalém, que será a capital mundial do milênio. Zacarias 14, 9. Que Deus nos abençoe. Vamos ao terceiro ponto e os seus subpontos. Terceiro ponto. Abraão ofereceu seu único filho, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, Isaque, o filho obediente. Segundo subponto, a morte de Sara. E terceiro subponto, Abraão, humilde e sincero. Primeiro subponto, Isaque, o filho obediente. Quando Abraão levou seu filho ao Monte Moriá para oferecê-lo em holocausto a Deus, ele não sabia o que estava prestes a acontecer. Seu pai mandou que ele subisse no altar e o amarrou para ser imolado. Isaque poderia ter reagido e, sendo um jovem forte, não permitir que seu pai levasse a efeito aquele ato. Contudo, ele também era um jovem de fé. Quando seu pai lhe disse, Deus proverá cordeiro para si, meu filho, Gênesis 22:8, ele creu. Isaque acreditou e submeteu-se a tudo o que seu pai lhe ordenara, até ser amarrado no altar para ser imolado, Gênesis 22:9. A morte de Sara. Depois de passar por tantas provas em sua vida, Abraão viu a sua querida esposa, Sara, partir para a eternidade. Ela teve uma vida longeva, pois morreu aos 127 anos, Gênesis 23:1. Sara é a única mulher na história bíblica que tem sua idade revelada na morte, o que mostra sua relevância na história do povo judeu. Abraão lamentou e chorou por ela. Sendo estrangeiro naquela terra de Kiriat Arba, Hebrom, na terra de Canaã, pediu aos filhos da terra que lhe cedessem um local, uma possessão para sepultar a sua esposa, Gênesis 23, de 1 a 4. O testemunho de Abraão era tão elevado que os filhos de Et, donos da terra, ofereceram sepulturas para Abraão sepultar a sua esposa, Gênesis 23, 6. Terceiro subponto, Abraão, humilde e sincero. Abraão agradeceu aos filhos de Et, inclinando-se diante de todos, mas fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar a sua esposa, a cova de Maquipela, Gênesis 23, 8 e 9. No entanto, não a quis doada como lhe foi oferecido o primeiro local. Ele a comprou pelo devido preço. Abraão honrou sua esposa até na morte. Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? Abraão ofereceu seu único filho. Abraão ofereceu seu único filho. Não vou aqui mais dizer o que já disse no começo, né? O porquê do único, né? Pois era o único filho da promessa. Daí o termo. Vamos aos seus subpontos. O primeiro subponto, qual é, irmão Peter? Isaque, o filho obediente. Eis aí, irmãos, algo maravilhoso a entendermos, aprendermos e aplicarmos em nossas vidas. Se Isaque era um filho obediente, é porque ele foi muito bem educado, instruído pelos seus pais. Que educação estamos dando aos nossos filhos? Que tipo de instrução? Tudo tem que começar de berço, meus irmãos. Tome cuidado, porque o que você está semeando é o que você vai colher no teu filho. Eu quero deixar para vocês uma referência bíblica fundamental. Leiam Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 9, e vá até o versículo 11, 12. Olha o que está escrito lá, que morreu Josué e foi sepultado. E toda aquela geração de Samuel, de Josué, morreu depois dele. Até aí, tudo normal, né? Mas olha agora. Depois que aquela geração de Josué morreu, levantou-se uma outra geração que não conhecia ao Senhor. E por não conhecer ao Senhor, cada um andava conforme bem lhe parecia aos seus olhos. Olha que tristeza, irmãos. Lendo Josué capítulo 24,
versículo 15, ele chamou todo o povo de Israel a si e disse, olha, a quem vocês querem servir? Ao Senhor nosso Deus, único e verdadeiro, ou o Deus dos amorreus que estão entre vós? Ou a outros deuses que estão lá além do rio? Vocês querem servir a quem? Escolham, decidam. Agora saibam de uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aquela geração que ali estava prometeu a ele que faria o mesmo. Josué morreu e foi sepultado conforme está aqui, nesta referência que eu já citei. Mas aquela geração logo se dá a entender que eles não passaram para os seus filhos o que Josué passou para os dele. Eles prometeram a Josué e a Deus, a Moisés também, anteriormente, e não cumpriram, e não obedeceram. Não passaram aos seus filhos aquilo que ouviram de Deus, através de Moisés e depois de Josué. A prova é que está escrito aqui, que quando acabou, passou aquela geração que foram congregadas aos seus pais, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Eis aí uma mensagem para mim e para você. O que é que estamos passando para os nossos filhos? Esse mundo aí está mal, muito mal, cada vez pior. E se você não educar o teu filho, à luz da palavra, o mundo ensinará a maneira deles. Já dizia Salomão, instrui o menino no caminho em que se deve andar e até o envelhecer não se desviará dele. Provérbio 22:6. E o que se vê por aí são pais displicentes. A escola dominical, por exemplo, você tem levado os teus filhos à escola dominical? Se você não vai, os teus filhos também não vão. E quantas vezes você vai e deixa os filhos para trás porque eles não quiseram acordar? Não tem esse negócio não, irmãos. Tomem cuidado. Graças a Deus não foi o que aconteceu com Isaac. E olha, o grau de obediência de Isaac ao seu pai era tão grande que, conforme diz o comentarista aqui, ele já era moço e forte. Para que vocês tenham uma ideia, se ele nasceu, Abraão tinha 100 anos, e agora? Abraão estava com mais 10 ou 15 anos na frente. Jamais Abraão teria força para disputar com seu filho, ainda mais que ele morreria. Ele poderia dizer, não, meu pai, comigo não. Eu não vou querer morrer, não. Eu quero viver. E não querer aceitar aquela situação. Mas isso não existia no coração daquele moço. Era humilde, era obediente ao seu pai. E o que é melhor ainda, ele era obediente a Deus. Ele já entendia de sacrifícios, viu? Pode saber disso, que os sacrifícios eram constantes. E ele entendeu, então, que ele seria o próprio cordeiro, já que ele não viu nenhum outro nas cercanias. Que isso surge depois, que o anjo impede. Quando o anjo impede, logo aparece um cordeiro amarrado pelas pontas. Está vendo, queridos? Mas tudo isto porque Isaac fora criado dentro da palavra de Deus. Abraão orientou o seu filho, Sara orientou o seu filho. E ele criou-se obedecendo aos pais, mas antes deles, obedecendo a Deus e entendendo. Porque, mesmo não existindo ainda a lei, Abraão recebera, via oral, ensinamentos que já vinham dos seus antepassados, porque até a Bíblia ser escrita, os ensinamentos eram feitos via orais. Desde Abel, passando por Sete, Enos, Cainã, Malaliel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé.
seus filhos, dentre os quais 100, de onde veio Afaxade, e de Afaxade os seus descendentes, até chegar em Abraão. E Abraão foi passando isso aos seus filhos, até que chegou em Moisés, e por meio de Moisés veio a lei escrita, que aí sim, a partir daí, ficou-se sabendo as escrituras. E Moisés escreveu todo o Pentateuco, do Gênesis até Deuteronômio. Queridos, ensine o teu filho, instrua-o no caminho em que se deve andar. E ali, Isaque volta com seu pai para casa, para a alegria de sua mãe, que ansiosamente os esperava. E quem sabe, né? O susto que Sara tomou quando Abraão para ela contou o sucedido. Certamente, ela não consentiria, né? Mas ela se assustou e passou a entender mais ainda quem é Deus. Deus nos testa. Não é para nos arrasar, não é para nos matar. Pelo contrário, é para nos mostrar a nós mesmos quem somos. E pela nossa fidelidade nos abençoar, dando-nos recompensas maravilhosas, como foram dadas a Abraão, depois a Isaque, depois a Jacó, depois a todo Israel e até os dias de hoje. Toda esta nação é abençoada por causa da aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mas eis o que relata agora nesse segundo subponto. A morte de Sara. Após 27 anos do nascimento de Isaque, Sara morre. Então, Sara ainda pôde desfrutar da companhia do seu filho 27 anos. Porque quando o menino nasceu, ela tinha 90. Quando ela morreu, tinha 127 anos. Conforme disse o comentarista, né? Nenhuma outra mulher teve esse registro. Veja a importância desta mulher que se tornou mãe de nações. Sarai queria dizer princesa. Sara, mãe de muitas nações. Dela sairiam reis, povos, príncipes. Tudo isso aconteceu. Está vendo? Foram 27 anos que ela ainda pôde ver o seu filho crescer e chegar a essa idade madura. E quando ela falece, o seu pai honra, o seu esposo, melhor dizendo, honra a sua memória ao lado do seu filho. De que forma? Vejamos o terceiro subponto. Abraão, humilde e sincero. Abraão, na sua humildade e na sua sinceridade, ele resolve honrar a memória de sua esposa. O prestígio de Abraão era tão grande naquela região que quando Sara morre, lhes é ofertado área para sepultamento, e olha que aquilo ali ainda não era sua terra totalmente sua, era de estrangeiros. Mas ele resolve comprar. O que ele queria era uma sepultura para a sua esposa. E ele queria comprar, e quis comprar, e comprou. E essa sepultura, nesta sepultura, foi sepultada Sara, depois ele próprio, depois Jacó também, né, que morre no Egito, mas José traz ele e o sepulta nesta mesma sepultura. Está vendo? Olha a fidelidade conjugal. Abraão foi fiel à sua esposa até a sua morte e depois dela também. Sejamos fiéis aos nossos cônjuges, aos nossos filhos, aos nossos amigos, companheiros, irmãos, amigos, colegas. A infidelidade não é boa para ninguém, em nenhuma situação, mas principalmente a matrimonial.
Seja fiel à tua esposa. Seja fiel ao teu esposo. Seja fiel aos teus filhos. Sejam, filhos, fiéis aos vossos pais. Sejamos fiéis em tudo, leais. Deus gosta disto. Sabe? A fidelidade é um elemento imprescindível na nossa vida espiritual, na nossa vida material e na nossa vida material. Social também. Enfim, queridos, Abraão, com tudo o que ele tinha, ele não era exaltado, ele não era arrogante, ele era humilde e sincero. E o que foi que Jesus disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29. Jesus nos deu exemplo de humildade. Abraão também. E não foi diferente com Moisés, Gideão, Abraão, Salomão e todos. Isaac mesmo, os profetas, Davi, que exemplo de humildade. Ficaríamos horas aqui mostrando homens e mulheres que deram verdadeiros exemplos de humildade. E por fim, no Sermão do Monte, Jesus disse, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, né? Mateus 5, de 3 em diante. Pensem nisto. Deus vos abençoe. Vamos agora à nossa conclusão. Conclusão da lição 7. Nesta lição, podemos ver que um homem de Deus, como Abraão, experimentou provas e desafios difíceis em sua vida. O elevado e precioso exemplo de fé, de coragem e de obediência, tanto de Abraão quanto de seu filho Isaque, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Jesus não disse que seus seguidores teriam uma vida fácil, mas disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33, pastor Mário Souza. Concluindo toda esta lição, conforme disse muito bem o comentarista, né? Abraão é o nosso exemplo maior. Passou por tudo de maneira obediente, humilde e sincera, sem se desviar da presença do Senhor nosso Deus. Mesmo tendo suas falhas, procurou ser sincero, fiel e leal ao Senhor nosso Deus. Ele nos deixou este legado. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Então fica aqui esta dica. Não somos melhores, mas também não somos os piores. E podemos ser o quê? Diferentes. Abraão não era melhor e nem pior que ninguém, mas ele foi diferente porque Deus o chamou para ser diferente, para ser santo. E por isso ele se tornou pai da fé, mesmo passando por todas as peripécias da vida. Chegou muito bem no final de sua jornada. Não foi diferente com Paulo, e eu já disse aqui, depois de ele ter passado por tantas agruras, tantas peripécias, ele disse que o combate foi bom e que ele chegou ao final da carreira, mas não perdeu a fé, não se desvaneceu da fé, mas guardou a fé. E com isso ele tinha a certeza que uma coroa lhe estava reservada no céu. 2 Timóteo 4, 7 e 8. A exemplo destes homens, sigamos os seus passos. E o maior deles, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre maior e o nosso maior exemplo. Sendo assim, indubitavelmente, também poderemos dizer ao fim da jornada: combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Agora,
Só me resta a coroa, que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda. Pensem nisto e Deus vos abençoe. Ó meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta lição tão maravilhosa, pelo teu servo Abraão, o nosso pai espiritual e dos judeus pai espiritual e natural. Ó Deus, que possamos seguir o seu exemplo e com ele de todos os seus sinceros e leais filhos ao redor do mundo em todos os tempos. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde aos que estão doentes e solução para todos os que estão em problemas. Estas coisas eu te imploro, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Não falte à escola dominical. O amor eterno do Senhor nosso Deus, a graça inefável de Jesus Cristo, nosso Deus Filho, e a divina consolação do Paracleto, Deus e Espírito Santo, venham repousar sobre esta maravilhosa noiva do Cordeiro, denominada Igreja, que está por toda a face da terra espalhada e que ama e aguarda ansiosamente a vinda do seu noivo Jesus Cristo, para com ele viver por toda a eternidade. Amém. Amém. Debaixo de umas muito formosas tamareiras, estando já Berseba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê então o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu então? A voz de Jeová potente é ouvida, o teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se fizeres tu assim. De abatido Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para Moriá. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança no seu outono sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandado do Senhor. Isaque com a lenha presto vai na frente, ó quanto é formoso para Abraão. Mas eis que volta para seu pai suavemente e lhe dirige esta interrogação: o fogo e a lenha estou vendo que trouxemos, mas o cordeiro do holocausto onde está? E a resposta de Abraão na Bíblia temos:
filho, Deus pra si cordeiro proverá. Chegando Abraão aonde Deus mandara, fez um altar e nele a lenha arrumou, e a seu filho que já dantes amarrara, tomando nos seus braços sob o altar deitou. Mas quando Abraão foi para imolá-lo, o anjo do Senhor bradou-lhe desde os céus: a tua mão, ó, não estendas para matá-lo, porquanto eu agora sei que temes Deus. Erguendo Abraão seus olhos, de repente vê um cordeiro que no mato preso está, e o tomando oferece-o alegremente. Assim no monte do Senhor se proverá. A voz do anjo é ouvida novamente, diz o Senhor, porque fizeste esta ação. Deveras eu abençoarei tua semente, e nela as nações benditas se farão. Nosso Isaque oferecemos com firmeza no Moriá, onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor.